Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Agora são 8 horas e 54 minutos. Pelo horário oficial de Brasília, nossa abertura de mercado está no ar. Que te lembro, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do planeta, e tem também o respaldo de Letícia Guimarães conosco pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali a sua interatividade. A gente quer muito te ouvir. A gente vai falar, hoje tem muitos convidados nesse Bom Dia Agro, viu? Hoje tem, já, em mais alguns minutinhos conosco, Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, hoje em carne e osso, porque eu sempre uso aqui as análises do Vanin, trago as perspectivas dele para a nossa conversa, mas hoje ele estará conosco efetivamente, certo? Em mais uns minutinhos aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, e também Virgínia Alves, às 9h20, por ali, para a gente trazer as informações sobre o clima, tá? Então, hoje, muito rico o Bom Dia Agronegócio de informações que vão fazer total diferença para a sua tomada de decisões, né? Para a sua tomada de caminho e de planejamento aí, que é determinante para uma safra que vai ser realmente tem sido já bastante desafiadora, né? Então, já trouxe, quem sabe, mais do que eu para a gente fazer essa perspectiva, tá? E a Letícia está ali colhendo as suas interatividades, as suas dúvidas, críticas, sugestões, perguntas. Mande também de onde você está falando, sua cidade e seu estado, que a gente quer muito te ouvir, como eu falei, tá? Estamos ao vivo pelo Instagram, YouTube e Facebook do Notícias Agrícolas, além do próprio noticiasagricolas.com.br, ok? Vamos juntos, portanto, 8 horas e 55 minutos. Como a gente sempre faz, vou começar com a nossa rodada de preços. Vou passar ali pelas bolsas internacionais, onde os negócios já estão acontecendo, e a gente vai conversando, então, sobre estes principais mercados, tá certo? Aliás, se você quiser já ir mandando as suas dúvidas, né, as suas perguntas sobre o clima para a Virgínia, pode ir mandando por aqui, a Letícia já está filtrando tudo por ali, e se quiser ir mandando as suas perguntas também para o Eduardo Vanin, pode mandar, a gente vai falar sobre soja, farelo, óleo, sobre China, né, entender que momento é esse, enfim, estamos tudo, né, analisando de tudo um pouco. Olha aí, já tem, hein? Anelisa Peloso. Bom dia, Carla. Tudo bem? Tudo bem contigo, Anelisa? Além do clima, será que a Virgínia pode falar um pouquinho sobre o mercado de café? Se tem fundamentos para voltar a subir? Com certeza. Anelisa, pode deixar que já coloquei aqui na pauta. A Virgínia já está nos ouvindo e a gente traz um pouquinho, sim, sobre as informações do mercado de café. Fechado? Bom, preços, então, Bolsa de Chicago para a gente começar. Soja hoje está caindo, continua caindo, da continuidade às baixas da sessão anterior. O contrato novembro, $13,60 por bushel, uma baixa de 0,8%. Milho, $6,76 por bushel, perda de 0,6%. E o trigo sobe, tem alta de 0,8% para valer $8,56. Entre os derivados da soja, nós temos alta para o óleo, perdão, nós temos 68 centos mais 83 por libra-peso, uma alta de 0,13% ou 0,2%, e o farelo de soja cai 0,5% para perder, inclusive, o patamar dos $400 por tonelada curta e ser cotado a $399,80, ok? Bolsa de Nova York, café, subindo um tiquinho de nada, tá? $1,95 mais 5 por libra-peso, com uma pequena alta de 0,03%, quase que próximo da estabilidade. Os demais contratos estão caindo um pouquinho. Vamos ver aqui um vencimento mais alongado. E lembrando que os mais alongados, a gente está falando de maio, julho 23, abaixo de $1,90 por libra, tá? Vamos falar com a Virgínia sobre isso com certeza. O açúcar está caindo 0,4% para valer 18 centos mais 59 por libra-peso. O algodão, 81 centos mais 43 por libra, e a baixa, no caso do algodão, é de 1,05%. E aí o algodão continua sua trajetória de baixa, já se aproximando dos 80 centos por libra-peso. A gente precisa começar a refazer as contas e entender que momento é esse para o produtor brasileiro, porque aqui a gente está falando do contrato dezembro 22, né? E é um contrato perigoso aí para o brasileiro, tá? Para o produtor brasileiro, né?
Petróleo, hoje sobe. O WTI tem alta de 1,3% para valer 83 dólares e 15 centes por barril, enquanto no Brent a alta é de 0,9% para 90 dólares e 84 centes, tá bem? O gás natural, 1,06% de queda no mercado futuro norte-americano. Então a gente está falando aí de uma baixa, novamente. Estou aqui pegando umas informações. E a gente já vai já chamar o Eduardo Vanin para essa conversa. O gás natural, como eu dizia, cai no mercado futuro norte-americano. O ouro, a prata e o cobre também estão recuando. Todos perdem 1%, enquanto o dólar index tem uma alta de 0,6% para 112.662 pontos. 8 horas e 59 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes da gente chamar o Vanin, vamos só checar as informações levantadas pela Agrinvest da Bolsa de Dalian, mercado futuro asiático. Milho em alta nessa quarta-feira, 19 de outubro, o farelo em baixa e o óleo de soja em alta também. E aí, claro, vamos chamar quem entende mais do que a gente para nos explicar toda essa movimentação, até porque a China está passando um apagão de farelo por lá, e é ele que vai nos explicar a importância desse momento e o que isso quer dizer principalmente para os chineses e como isso vai direcionar ali o consumo deles. Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities. Vanin, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Carla? Beleza? Tudo bem contigo? Tamo aí. Tamo aí na atividade, como diria o poeta? Tamo aí no pagodinho. Pagodinho dos mercados. Pagodinho dos mercados, que é um sobe, desce e vamos parar onde, Eduardo Vanin? Tal de um batuque pra lá, pra cá e vai que vai. Mas melhor assim do que meio paradão, meio lateralizado. Quando a gente não tem notícia, né? Pelo menos a gente tá entendendo o que tá acontecendo ou ainda não? Faz parte de uma sazonalidade bem conhecida do mercado, só que esse ano um pouquinho diferente. Aliás, parecido com o ano passado também, que os Estados Unidos teve problema logístico, foi um início de temporada muito lento para os embarques de soja. Lembrando, o ano passado foi a passagem do furacão Aida, de agosto para setembro, e aí os terminais ficaram no escuro por quase um mês. Aí atrasou tudo. Mas esse ano tá pior, porque a solução é só chovendo, e não tem muita previsão de chuva, e o rio Mississippi continua perdendo nível. E aí a gente vê um fluxo completamente comprometido dos grãos lá nos Estados Unidos, né, Vanin? Tem barco lá que atracou final de setembro e até agora não saiu. Quando normalmente o tempo aí de embarque nos Estados Unidos é 4, 5 dias no Golfo. Vaninho, e o que isso está fazendo com o mercado? Que tipo de pressão exerce sobre os preços nesse momento? E como é que você como é que você analisa que isso vai impactar principalmente as expectativas, as estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para as exportações norte-americanas nessa temporada 22-23? Não só de soja, mas milho, trigo, enfim. Olha, vale a máxima, quem pode ficar com estoque é o americano. Isso está provado. Lá na guerra comercial a gente viu, nós vimos os estoques americanos de grãos aí crescendo bastante. Então eles têm capacidade de segurar. E então, em um pior cenário, seria a safra americana, o programa americano de exportação atrasa muito, ele entra no nosso programa de exportação e acaba causando um congestionamento na China. Aí reduziria o programa americano de exportação. Esse seria um fato, porque o Brasil venderia de qualquer jeito. Nós temos duas pressões aqui. Uma que é a armazenagem, capacidade de armazenagem interna. O produtor brasileiro aguentaria um tempo, mas daí vai vir o milho, aí já não é mais possível segurar tanto produto. E tem as tradings, que aqui no Brasil o modelo logístico um pouco diferente do americano, e aqui tem essa pressão do programa, dos programas das tradings, eles vão ter que dar vazão ao grão de qualquer forma. E aí colocaria essa soja mais barata do que a soja americana lá na China. Esse é um ponto que vai acontecer.
Única coisa, por exemplo, no ano passado também houve atraso, mas deu tudo certo. O programa americano continuou, foi grande, mas isso é porque a soja aqui no Brasil encareceu por causa da quebra. Aí deu tudo certo. Subiu Chicago, subiu o prêmio. E agora, nesse ano, se a safra brasileira for aí, o que estão falando, mais de 150 milhões de toneladas, aí muda bastante. Aí o programa americano ele não vai conseguir se estender como se estendeu nesse ano. Ivaninha, a gente, inclusive, eu destaquei aqui um dos seus pontos ontem, quando você alertava para esse recebimento de soja na China já bem menor do que em outros anos, ali batendo em níveis parecidos ao de 2018, quando a gente estava no auge da guerra comercial entre China e Estados Unidos, e também com o auge da peste suína africana, que foram dois fatores aí que impactaram direto no coração das importações de soja pelos chineses. Como é que você está avaliando esse paralelo e esse momento da China, até porque também você vem falando muito sobre esse apagão de farelo na China, e isso tem trazido uma preocupação grande e uma necessidade da gente monitorar isso também para entender como isso continua impactando sobre as cotações, né? Perfeito. A China ela está num apagão de farelo. Esse apagão ele vai aumentar porque a chegada de soja, a venda de farelo já foi feita e contando com a soja americana que está atrasada. E nesse sentido, a China precisa arrumar soja de qualquer jeito. Está comprando aqui no Brasil, que tem. Comprou semana passada 6 barcos. Ontem saíram mais negócios aqui no Brasil. Está comprando na Argentina, está comprando no Uruguai, está comprando no Canadá, está comprando na Rússia, está comprando nos Estados Unidos pelo PNW para essa janela até janeiro, para escapar do Golfo. Mas a capacidade do PNW também não é muito grande e vai ser rapidamente tomada. E a China vai receber pouca soja, talvez igual lá 2018-19, na guerra comercial, entre setembro, que já não saíram os números ainda, está tudo atrasado, mas pelo que contamos aqui, entre 5 e 6 milhões. E aí outubro vai ser lento, novembro vai ser lento, dezembro vai começar a engrenar. Quer dizer, essa janela de setembro até janeiro, ela vai ser de baixo recebimento na China. E aí vai encavalar. Aí lá, março até junho, vai ter um grande recebimento. Aí já somando a soja americana atrasada e a soja brasileira também no início do nosso programa. Vamos ter essas duas janelas. Chinês com pouca soja, baixo esmagamento, pouco farelo, farelo lá valorizado, bases do farelo na China valorizados, margem boa e depois muita soja. Aí muito farelo e aí pode haver uma reversão que para o chinês não vai ser muito bom. Ivaninha, essa valorização toda do farelo, esse momento que você acabou de descrever para nós do farelo, ele está total e completamente atrelado à suinocultura chinesa. Não só a suinocultura, a ave cresceu bem também, tá tudo crescendo. Produção de gado de corte está crescendo, gado leiteiro está crescendo, é pequeno ainda, mas está crescendo, piscicultura tem crescido, está tudo crescendo. Esse ano tudo cresceu. E, claro, o destaque maior é a suinocultura. Tá. Como é que a gente olha essa perspectiva para o mercado de óleo? Porque a gente tem visto que as coisas não caminham tão paralelamente, né, farelo e óleo, como a gente viu há alguns meses. O paralelo que a gente traça para o mercado de óleos, qual é, nesse momento, diante dessa necessidade que a China tem de esmagar mais soja para fazer farelo, mas que pode ter um mercado diferente e margens diferentes ali no óleo, Vanin? Bom, o ponto é o seguinte, se a gente comparar o que a China mais a Índia, que são os dois maiores importadores de óleos vegetais no geral, comparar o que eles importaram de outubro do ano passado, quando começou a temporada, até julho desse ano, 5 milhões e meio a menos do que o ano passado. A Índia está com estoque baixo, estendeu as tarifas de importação mais baixas até março do ano que vem. E a China, com essa redução do esmagamento, vai ter que comprar mais óleo também. A China reduziu muito a importação. É o outro lado da moeda quando a gente olha o efeito da peste suína africana. Peste suína africana, menor demanda por farelo, menor esmagamento, tem que importar mais óleo. O esmagamento aumentou
reduziu a importação de óleo. Agora, novamente, reduzindo o esmagamento local pelo recebimento atrasado de soja, aí vai ter que importar mais óleo. E a Índia está importando também mais óleo. E a Argentina vai esmagar menos, porque uma grande quantidade de soja que iria para o esmagamento foi para exportação, 5 milhões e 600 até agora, de exportações já certificadas. Isso deveria ir para o esmagamento, não vai, isso vai dar, mais de um mês de esmagamento deles. E aí vai reduzir o esmagamento até a próxima entrada da safra argentina. Argentina esmagando menos, Índia com estoque baixo de óleos, China provavelmente vai ter que importar mais, o Brasil esmagando menos por causa de margem negativa. No geral, nós temos aí uma redução agora de oferta de derivados de soja. Certo. Inclusive, você vem destacando também a possibilidade da China importar já o farelo de uma vez, né? Aqui do Brasil. Foi liberado junto com o comércio de milho lá há alguns meses, mas ainda não aconteceu. E a gente viu isso acontecer também com o farelo argentino. Foi liberada a importação de farelo argentino, mas também não rolou na época, efetivamente. A gente tem a possibilidade disso acontecer de novo, ou não, a gente está com chances maiores de realmente o farelo brasileiro começar a chegar na China. E te pergunto mais, Vanin, como é que a gente faz isso com as nossas indústrias também aqui ainda encarando margens ruins e algumas já, inclusive, com suas atividades paralisadas? Que momento é esse para os derivados de soja aqui no Brasil e de olho, claro, nessa demanda chinesa? Bom, a conta teórica ela é viável. Hoje vale a pena comprar o farelo aqui no Brasil ou na Argentina, e inclusive nos Estados Unidos, dada a diferença de qualidade, quando ajustada a qualidade, a proteína mínima e a fibra máxima, o farelo americano também passa a ser viável. Na teoria está tudo viável, quando se compara ao preço do farelo lá no interior da China, com todos os custos envolvidos na operação. Agora, para isso virar realidade, aí é uma questão de talvez muita falta de farelo mesmo. Nada. Na semana passada, alguns chineses que eu conversei comentaram que seria uma possibilidade, mas como você falou, também era uma possibilidade em 2018, lá na guerra comercial, liberou a Argentina, mas nunca aconteceu também. Agora, um fato novo é esse início de semana. Aliás, na semana passada, a China liberou a importação de farelo da Bielorrússia. Talvez é um tiquinho, mas só mostra que abrir o leque de opções seria importante nesse momento para a indústria chinesa, para o consumidor de farelo. Certo. Enfim, a conta ela é viável. Agora, se vai acontecer, é uma outra história. Isso é muito dado pela tarifa de importação. No caso da soja, é menor do que dos derivados. Então, nunca. A ideia é realmente não importar farelo, importar soja e processar lá na China mesmo. Vanin, como é que nesse momento a gente tem visto ainda um volume de soja da safra 21/22 a ser comercializado aqui no Brasil? A gente tem um ritmo muito lento das vendas 2022/23 e essa logística toda comprometida nos Estados Unidos. Soma-se a isso uma Argentina que vendeu bastante no último mês em função lá do dólar soja. Como é que a gente está entendendo que essas ofertas vão se encaixar no quadro global de consumo a partir de agora? O produtor brasileiro está colocando todos esses fatores na conta para fazer o seu planejamento comercial, ou você percebe que essa postura mais defensiva do produtor brasileiro, do vendedor brasileiro, continua e o nosso ritmo de negócios aqui ainda está mais contido e poderia ser melhor? Bom, o produtor brasileiro, ele ainda está muito na cabeça, o preço caiu, o custo foi maior, isso vem prevalecendo. Outra questão é o clima, estamos com laninha, o produtor aqui, por exemplo, do Paraná, lembra muito bem do ano passado, foi muito parecido, começou bem, depois parou de chover. Os mapas continuam mostrando isso, os dois modelos, o americano e o europeu, continuam mostrando um padrão parecido a partir de novembro com o ano passado. Tudo isso acaba travando a comercialização. E todas as fichas no Brasil, sem dúvida nenhuma. Não fosse essa questão logística americana,
que eu acho que também não é que ela seja passageira, mas em termos de influência nas cotações em Chicago, eu imagino que é passageira. Porque todas as Certo. fichas estão colocadas aqui no Brasil. O Brasil precisa produzir 152 milhões, que é o que o USDA trouxe. Na média das estimativas aqui no Brasil está por aí também. De fato, com essa quebra nos Estados Unidos, que não era esperada, lembrando, em 2 relatórios, de agosto para outubro, a produção americana diminuiu 6 milhões de toneladas. E o Brasil subiu 3. Então nós Tá. temos 3 a menos ainda. E se o Brasil não produzir 152, se o Brasil produzir 145, o que ainda seria recorde de produção, Sim. aí a coisa aperta mais ainda. O produtor brasileiro está posicionado para surfar uma onda altista daqui a pouco. Tem fundamentos para isso? Eu diria que tem. Talvez não agora, mas nós podemos ver fundamentos aí um pouco mais para frente que podem trazer a soja em Chicago para cima, por exemplo. E isso ou seja, a gente vai ver que o mercado brasileiro e o produtor brasileiro, o vendedor de uma forma geral, ele vai ter, portanto, oportunidades interessantes de mercado ainda para diante, portanto. Pode ter sim, pode ter. Tá. A dependência da produção brasileira é muito grande. É muito grande. Agora é importante que a gente saiba. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, se tudo correr bem, né? Aí vamos ter um alívio. Vamos ter um alívio aí quando se fala de oferta global. E não podemos esquecer, claro, não podemos esquecer da demanda. Será que a demanda vai ser de 98 milhões de importação por parte da China? Essa é a grande pergunta também. E para isso a gente tem aí a manutenção do Covid-0, o discurso do Xi Jinping, linha dura. Então, tem tudo isso em jogo para frente. Mas agora, o clima é o principal ponto. O mercado não ficou muito animadão com o discurso do Xi Jinping, né? Na sua análise, você também pontuou isso, né, Vanin? Você achou que ele ia trazer um fôlego ali para a economia chinesa, pelo menos uma faísca ali para começar a entender que poderia haver um relaxamento das medidas ou algo nesse sentido. Não veio no discurso de Xi Jinping, ele focou completamente a questão da tolerância zero contra o Covid e, de fato, a insistência do vírus lá, ela tem comprometido bastante essa possível retomada da economia chinesa, né? Eu falei com ele um pouco antes do discurso dele. Você ajudou ele a fazer aquele... Aí ele me contou, pode esquecer, nós vamos manter o Covid-0. Mas, enfim, havia uma pontinha, sempre tem uma pontinha de esperança, né, que tudo vai dar certo, tal coisa. Então, mas o Xi Jinping, a linha dele é essa, ainda mais com a China tomando porrada de tudo que é lado, isso desde 2018. De tudo que é lado. Então, a China se divorciou dos Estados Unidos e arranjou um namorado novo, o Putin. Então, estamos aí, né? E ela tem um filho órfão chamado Taiwan, e ela quer de volta. É a novela global. E vamos ver quem vai ficar com esse filho, porque essa novela global, ela tá só começando, porque esse namoro, esse começo de namoro é sempre bom, né, Vani? É sempre bom, tá todo mundo muito amigo, os dois estão ali, né, encontrando soluções para os seus problemas, e, portanto, essa manutenção do conflito para a China, abre aspas, bom, fecha aspas, porque não é bom para ninguém, mas enfim, essa manutenção do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, isso impacta, se é possível dizer isso, de alguma forma positivamente para a China? Ela tem ali algumas alternativas importantes que poderiam estar sendo oferecidas a outros países? Olha, quando você pensa investimentos realizados na Ucrânia, não é bom. Os investimentos que a COFCO fez lá nos terminais, ferrovias, não estão funcionando. Vamos pensar assim, o payback daquele investimento está comprometido. Quando se fala de energia barata, está aí, a China está se servindo do petróleo, do gás, da Rússia, e vai aumentar esse comércio. Do fertilizante também, mais barato, e assim por diante. Então, é difícil dizer. Agora, a China, ela tinha me parece, fazendo uma leitura do que já aconteceu,
ela nunca condenou, nunca chamou de invasão, sempre chamou de conflito. Não se posicionou como o Ocidente gostaria que a China se posicionasse. Então a China ficou nem lá nem cá. Claro, talvez temendo que os Estados Unidos conseguiria angariar mais apoio da Europa, coisa que o Trump não conseguiu, na pressão contra a China, comercial e entre vários outros aspectos. Mas parece que essa corda também arrebentou, porque agora, claro, a Europa está com os Estados Unidos compradaça nos Estados Unidos no sentido aí de tanto pressionar a Rússia e também defender Taiwan. Então, a gente viu Reino Unido se posicionando, Alemanha, na questão que envolve Taiwan. Então, não sei o que passa na cabeça do Xi Jinping agora, no sentido de apoiar ou não a Rússia. Claro que esse apoio não chegou a um extremo militar, apesar de alguns momentos terem comentado sobre isso, que o Putin teria pedido ajuda à China, a China foi e negou. Então, veja que a China está conduzindo de uma maneira muito neutra, nem lá nem cá. Tem feito um comércio cada vez maior com a Rússia, mas outros países também têm, exemplo a Índia. O Brasil comprou um navio de diesel, tem comprado fertilizante, e nesse ponto ninguém pode acusar a China de apoiadora. Vamos ver. Não me parece que a China ganharia alguma coisa com essa história de apoiar muito a Rússia ali no conflito. Agora, ela apoiar e aumentar o comércio, outros estão fazendo também. Tá. Vanin, você tem uma pergunta aqui. O Jun Murakami pergunta o seguinte: por que o mercado de grãos vai sofrer influência da demanda somente em dezembro? Os preços de pagamento para dezembro estão baixos em Mato Grosso. Bom, o Murakami, o seguinte, é que isso é sazonal, tá bom? Então, todo ano você vai ter esse pepino. Se você ficou com a soja no Mato Grosso para depois de outubro, não só no Mato Grosso, as indústrias elas entram em manutenção. Esse ano é mais cedo porque a demanda por óleo ficou uma meleca. Quer dizer, muitas pararam. E aí não tem mais compradores. Você vai vender para um só, que é o exportador, que nesse momento está exportando milho. Então, realmente, no Mato Grosso, é sempre um mau negócio segurar soja por muito tempo, lá para o final do ano. Então, eu diria que é muito mais uma questão logística e uma questão de paralisação das fábricas. A gente pode ter problemas logísticos aqui com esse ritmo mais contido das vendas da safra 22/23, inclusive para milho também, Vanin, mais à frente? A logística brasileira vai ser testada de novo. A boca de saída tá grande, que são os portos. O Brasil tá de parabéns. Nós temos capacidade para embarcar 16 milhões, mais que isso, em um único mês. Estados Unidos, talvez, num mês muito bom, talvez 12 milhões, 14 milhões, somando os grãos. Então, o Brasil já passou. Agora, a dificuldade é chegar lá no porto. Aí não temos caminhão, rodovias, a capacidade de armazenagem, no sentido de chegar o grão das lavouras, colocar no padrão e daí levar para o porto. A gente viu um pouquinho disso com uma safra muito menor esse ano. Com uma safra de 127 milhões de toneladas de soja, uma safrinha de 90 milhões, nós já sentimos bem ali em maio esse pepino, esse cenário. Agora imagina o ano que vem, 152 e uma safrinha, sei lá, se tudo correr bem, tem aumento de área, tem isso, tem aquilo, podemos falar de 100 milhões, talvez. Aí, quer dizer, sim, a resposta é sim, nós vamos ter muita pressão ali nessa transição da soja para o milho. Vanin, Murakami te agradeceu e o Bernardo, deixa eu ver aqui, Bernardino Tartari falou que bom programa. Eu vou te chamar todo dia, meu amigo, eu vou te chamar todo dia e eu vou deixar você aqui comigo, ó. Vai chegando a pergunta, eu não vou mais responder nada, eu vou passar tudo pro nosso oráculo Eduardo Vanin. Vanin, que isso.
Obrigada, viu? Você sabe que eu Beleza, eu adoro que agradeço. entrevistar você. Sempre perspectivas diferentes das demais. Gosto demais, realmente, quando você está com a gente. Ainda mais quando a gente tem aqui a participação do pessoal. É sempre bom, sempre enriquecedor. Obrigada, meu amigo. Eu que Boa agradeço. quarta-feira para você. Abraço a todos, boa semana, vamos lá. E de olho no clima, que é o ponto mais importante, sem dúvida nenhuma. Vem agora, viu, Vani? Na sua Vem sequência, agora, vou vem ficar de olho aí. clima. Por gentileza, mande seus pitacos, por favor. Tá bom, deixa comigo. Obrigada, Vaninho. Feito. Abraço para você e para todo o time da Abraço. Agriinvest. Até Até mais. mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eduardo Vanin, senhoras e senhores, porque aqui é informação com diversão. Esse homem é incrível, né? Eu sempre falo para vocês. E primeiro que eu sempre trago as análises do Eduardo Vanin. Sempre quer dizer todos os dias. Por quê? Porque no meu acompanhar do mercado, né? Como é que eu edito as informações para trazer para vocês, né? Eu sempre tento buscar várias opiniões para que a gente possa ter essas perspectivas diferentes, criar um cenário bem completo para você. E o Eduardo Vanin, ele é muito focado na questão, além, claro, de todos os fundamentos, mas ele mergulha muito nas questões do mercado chinês, né? Os comportamentos das empresas de alimentos, as ações dos mercados, as ações das empresas alimentícias na China, os hábitos de consumo, a política chinesa, tudo isso faz muita diferença e mexe muito com as cotações no mercado futuro chinês, na bolsa de Dalian, e também impactando, claro, os demais mercados. Por isso que quando o Jun Murakami pergunta aqui para a gente sobre essa questão da influência que a gente vai sentir só em dezembro, e a gente busca entender essa sazonalidade, ela está muito atrelada a essas necessidades que a China ainda tem de cobertura para os meses mais à frente, né? Então pode ser que em dezembro ela venha a mercado com um comportamento diferente, né? E por que a gente está sentindo isso agora de forma mais contida, né? Na formação dos preços para dezembro em Mato Grosso, que ainda estão baixos, né? Nas palavras do Murakami. Porque Chicago ainda não refletiu esse movimento, né? Então o Vanin traz essa perspectiva. Fora outros grandes profissionais que a gente entrevista aqui diariamente, mas eu gosto muito também da forma como ele traz as informações, né, de forma muito, muito leve, muito clara, e isso é muito bom. Por isso eu sempre digo para vocês, vou deixar o arroba aqui do time da Agriinvest no Instagram, sigam, o Vanin faz ali stories diariamente, ele, João Schaffer, Marcos Araújo, Bruno Stewart, Jefferson Souza para falar dos fertilizantes, é um time ali, senhoras e senhores, de colossos, né, só de feras. Então vale a pena vocês acompanharem, fora, claro, o próprio blog da Agriinvest, né? Que é o go.agriinvest mudou, né? O domínio agora é go.agrinvest.agr.br. Eu vou deixar para vocês aqui no Instagram. Não linka, o Instagram não linka, mas dá para vocês saberem como procurar insights de quem vive o mercado, tá? Eu sempre falo isso para vocês. E vou pedir para o nosso time deixar também, já vou passar aqui pro Mateuzinho, deixar para nós lá nos links do YouTube também, ok? E aí, o Vanin está aqui recebendo chuvas de elogios, né? O pessoal falando aqui, ó, que o Eduardo Vanin é fera, quer ver? Vaninho, eu tenho certeza que você está ouvindo ainda, ó. Excelente entrevista do André Stern, o Marcelo Bonomi, Eduardo é fera, e o Jun Murakami está agradecendo aqui a resposta do Eduardo Vanin. E como prometido, senhoras e senhores, antes da gente chamar a Virgínia, vamos passar ali pelos preços. A soja está despencando de novo, tá? Mais de 12 pontos de baixa nos principais contratos. O novembro tem 13 dólares e 59 centos por bushel, janeiro 13,69, o março 13,77, o maio 13 dólares e 85. Milho caindo também, todos os contratos caem 4 pontos e meio, dezembro 6,76, março 6 dólares e 82 centos por bushel, maio 6 dólares e 83, julho 6 dólares e 77. Vamos dar uma olhadinha no milho na B3, abrindo o dia em baixa, tá? Novembro, R$ 86,82. Janeiro, R$ 92,00 por saca. Março, R$ 95,13. Maio, R$ 93,86. O dólar também já abriu, são R$ 5,29 e uma alta de 0,6% agora. Cotação dessas 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Concluímos com o Eduardo Vanin e ele já...
Veja como é bom o comunicador, já puxou o gancho, vamos ficar de olho no clima. E é por isso que a gente vai fazer a nossa conexão agora com a Virgínia Alves, nossa especialista em clima, aqui no Notícias Agrícolas. Virgínia, bom dia. Seja bem-vinda ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carol. Bom dia para todo mundo. Vamos falar de clima, então, que tem chuva chegando por aí, mas teve bastante problema nesses últimos dias também, né, Carla? Virgínia, presta atenção à sua responsabilidade vir na sequência de Eduardo Vanin falando. Preste atenção no clima. Tá tranquilo para você, sem pressão. Hoje ficou fácil, ficou tranquilo, porque tem pouca gente, tinha pouca gente vendo o Eduardo, o Vanin. Agora ficou tranquilo para mim, eu realmente estou muito tranquila. Mas você já chegou com a notícia que tá todo mundo esperando. Vem chuva por aí. Agora, vem chuva onde está precisando chover ou aonde elas já chegaram e, inclusive, já causaram alguns estragos, como é o caso do estado do Paraná, por exemplo. Pois é, vamos falar então um pouquinho do Paraná, Carol, porque chove aí já tem pelo menos uns 6 dias por lá, e por conta desse encontro, né, de um ar muito quente, como já estava, como é característico da primavera, e o avanço dessa umidade, essa chuva ela chega trazendo problema e vai continuar chovendo. Eu separei uns mapas aqui para a gente ver, vamos ver se eu consigo fazer certinho, do jeitinho que o Matheus me ensinou. Vocês estão vendo? Não. Ah, sim, então, com certeza. Sim. Então, olha só, Carol, continua chovendo no Paraná. A gente pode ver aqui que pode ainda ter problema de tempestade, intensidade. O que acontece a partir de agora, né, Carol? Os volumes, eles nem estão tão expressivos como a gente viu nesses últimos dias, mas a questão é que já choveu demais, já tem lavoura encharcada, alagada. O Guilherme Dorigatti trouxe essa informação ontem para a gente aqui no INEA, que tem lavoura de milho, de feijão, enfim, no estado. E olha só, vai continuar chovendo. O que chama atenção? Para as próximas 24 horas, os volumes ali para o Paraná, eles nem são tão expressivos, mas é um lugar que já está sofrendo com esse excesso de chuva, né, Carol? Então, o problema, ele só aumenta, esse excesso de umidade, ele só aumenta daqui para frente. Mas o que chama a minha atenção é que se a gente rodar um pouco esse mapa, ó como que a chuva vai ganhando força nos próximos dias e, de novo, vai pegar todo o estado ali do Paraná com muita água. Chove também ali no Rio Grande do Sul. Olha a divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Eu acho que a gente pode ter problema ali, porque tá alguns dias já sem chuva, temperatura alta, como é característico da primavera, e tudo isso pode, de fato, trazer muito problema, Carol. Então, a gente tem essa condição de chuva, esse modelo aqui é do INMET, tá, pessoal? A gente tem essa condição de chuva para o Paraná, vai chover no estado todo, avançando para o Mato Grosso do Sul. Isso aqui é para o dia 21, na próxima sexta-feira, dia 21, né? Isso, na sexta. Então, ó, a chuva ela vai caminhando e aí ela começa a chegar na região central, que é onde, pelo que eu tenho acompanhado aí, a gente vem trocando informação aqui na redação, né, Carla? É onde está precisando chover para aliviar. O que chama atenção? Ó, ela chega com bastante volume, mas esses pontinhos aqui em rosa e em vermelho significa muita chuva num curto período de tempo, num curto espaço. Então, de novo, pode se repetir aquela condição: um ar muito quente, um ar muito seco. Essa região aqui, principalmente do Mato Grosso, vem sofrendo bastante com baixa umidade do ar. Os níveis têm ficado aí entre 10% e 12% nos últimos dias. O que pode acontecer? Essa chuva pode chegar com intensidade e aquele pacote completo de ventania, potencial queda para granizo, tudo isso é risco, né, Carol? Sempre bom lembrar para o pessoal que a gente não pode bater o martelo né, para assustar ninguém, mas é o que os modelos estão nos mostrando. Então, essa chuva ela chega também ali no sul do estado do Goiás, e ó, ela vai avançando para o Mato Grosso. Acredito que todo mundo esteja precisando de água. Chovem também em São Paulo. Eu tenho recebido muita pergunta de chuva para São Paulo. Vai chegar no Espírito Santo. Você quer falar, Carol? Porque eu ligo o motor aqui e vou indo. Não tem problema. Ó, o Caleu Costa Silva diz o seguinte: Goiás, Centro-Oeste sem chuva. Vamos ter essas chuvas chegando, elas vão subindo, sim, mas vai demorar. A partir de quando a gente deve ter chuvas para o Centro-Oeste de forma generalizada, Vi? Ó, para o Centro-Oeste, a chuva deve começar a chegar na sexta-feira, Carol. Sexta-feira, dia 21. Dia 21. Aí ela vai subindo.
A Águida, a Cristina tá no Goiás, também tá preocupada. Falou, em Goiás, nada. Então, a partir do dia 21, sexta-feira, a gente pode ver alguns volumes de chuvas chegando ao Goiás. E o Aldivan diz o seguinte, Vi, região Nordeste vendo no mapa, sem chuva. Aí já é uma região mais complicada, né? Pelo que eu tô percebendo. Exato. Já é uma região mais complicada, porque a chuva já demora para chegar lá, né, Carol? Já é característico, vamos lembrar que a estação chuvosa ela vai subindo e demora um pouquinho mais para chegar no Nordeste. O que a gente tem? A gente tem esse outro modelo aqui, que é o GFS, que olha só, nesse modelo aqui, o dia 20, deixa eu carregar aqui meu pouquinho. Ó, no dia 24, no dia 23, na verdade, Carol, a gente já tem alguma chuva chegando ali no oeste da Bahia, pega a faixa litorânea ali do Nordeste, chove no Maranhão, chove no Tocantins, a chuva começa a chegar no Matopiba. Ainda não é para todo mundo, né? Não é aquela chuva que vai chegar generalizada para todo mundo, mas deve levar certo alívio para essas áreas. Essa é uma informação, inclusive, que o Mamedes, do IMET, trouxe para a gente no início dessa semana, que a virada do mês ela pode trazer essa chuva, o avanço também para o Nordeste, e aí, de novo, né, é a mesma condição que a gente está falando aqui para as outras regiões. Está muito tempo sem chover. Essa chuva tem potencial para trazer problema nesse início de estação chuvosa. E aí, Carol, a gente tem aqui, olha lá, ó como chove, deve chover bastante em Goiás, no Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Ó como que a chuva é tímida ainda no oeste da Bahia. Eu acho que para lá vai demorar um pouquinho ainda para chegar com, não sei se com o volume que eles precisam, mas para ser aquela chuva contínua, né, Carla, que a gente tem nessa fase de transição, que todo dia, pelo menos à tarde, chove um pouquinho. Isso é muito importante, porque quando a gente está falando de lavoura e de soja, mas às vezes está aquele calorão, né? O plantio já aconteceu, a germinação também. Aí está começando a se desenvolver, vem um período de tempo seco, mas aí vem aquela chuva muito rápida, né? Que só chega para causar mais problema, né? O solo está tão quente que a chuva bate, sobe, não faz efeito nenhum e às vezes até prejudica o potencial produtivo da planta. Então, de fato, a gente tem uma situação ainda, né, complicada. A gente está vendo que não é nem complicada, mas inclusive está melhor do que o começo do plantio da safra 21-22. É importante a gente deixar isso claro, né, Vi? Sim, sim. E os modelos, eles estão mostrando, pelo menos nesse ano, Carol, eles estão mostrando a mesma coisa, né? A gente falou isso da outra vez. A grande dificuldade que a gente teve na safra passada era justamente isso. Cada modelo apontava para um lado. Como é que a gente tirava um consenso? Mas olha só, o do INMET estava mostrando que essa chuva ia começar a subir. O GFS do NOAA mostra isso também. Eu coloquei aqui um pouquinho mais para frente. Ó, no dia 25, a tendência é que já chova em todo o estado da Bahia. E continue chovendo ali no Matopiba. Então, assim, lembrando, né, Carol, que a gente continua sob influência de um laninha, ainda está acontecendo isso, a gente tem aquela tendência de um padrão dentro da normalidade só para o ano que vem, e pela característica normal do laninha, é natural que chova mais em cima e reduz os volumes embaixo. Então, assim, a gente também não pode bater o martelo, porque o laninha eles vem se comportando cada ano de um jeito, mas eu acredito que os modelos estão confirmando isso já tem um tempo, que a partir do dia 20 essa chuva deve chegar ali para o centro-norte do país, né? Deve pegar a região da soja ali no Brasil Central, sobe também para o Matopiba, traz bastante alívio também para as outras culturas ali do Sudeste. A gente precisa torcer para que os modelos não mudem, como acontecia no ano passado, né, Carol? Que a gente mostrava o mapa num dia, no dia seguinte falava, gente, mudou tudo, e agora? O que a gente faz? Agora, eu acho que não dá para a gente não falar sobre a questão do Laninha, né? Inclusive, hoje, na própria Jovem Pan, e a gente sabe que a competente Kellen Severo traz lá no Hora H do Agro as informações mais relevantes para o agronegócio, e hoje ela também destacou a questão do Laninha, que a gente já vem falando há meses que isso ia acontecer, era um terceiro ano de Laninha, e a gente tem que ficar com isso muito claro na nossa mente, porque isso está no radar. O NOAA, inclusive, ampliou um pouquinho as chances, né? O NOAA, que é uma espécie de INMET dos Estados Unidos, né? O Serviço Oficial de Clima lá do governo norte-americano, elevou um pouquinho, não é isso, Virginia? A chance de realmente
uma efetivação do Laninha. Quer dizer, a situação pode ainda trazer algumas surpresas, né? Quando a gente pensa em clima para a safra que está em andamento. Sim, e eu trouxe aqui, então, Carol, o INMET atualiza esses dados diariamente, eles usam também os dados do NOAA, principalmente quando a gente fala em Laninha, não tem jeito, né, Carol? O mercado acompanha muito o NOAA e a gente tem esse prognóstico aqui de previsão de anomalia. Então, tá chovendo no sul do Brasil agora, traz problema para o Paraná, mas o que a gente tem? Até aqui, me parece que essa condição ela é temporária. Para o mês de novembro, então a gente tem, ó, um outubro com chuvas ainda dentro da média do que é esperado para o Paraná, só para a gente entender, né? O azulzinho aqui significa chuva entre 10 e 50 milímetros acima do que é esperado na anomalia, mas olha só o Rio Grande do Sul como é que já está, Carol. Já está abaixo. A chuva já está abaixo. Quando a gente vai para novembro, que é o mês que o NOAA e o INMET e a Metsul, há um consenso, é bom a gente falar isso, né, Carol? Há um consenso entre os meteorologistas do Brasil que o Laninha, de fato, ele está acontecendo e que o pico é agora, reta final de outubro, novembro e dezembro. Quando a gente vai para o mês de novembro, olha como que já reduz as chuvas também no Paraná. O noroeste aqui do Paraná, ó, pode ter até 75 milímetros abaixo de chuva. Para o Rio Grande do Sul, eu fico desesperada quando eu olho o mapa do Rio Grande do Sul, Carol. Eu acho que você também, né? Porque não é possível. Pelo terceiro ano seguido, parece que a gente está vendo o mesmo mapa, gente. Sim. Mas não é atualizado, é para novembro. É muito. E assim, a gente precisa entender que isso impacta não só nas decisões que serão tomadas ali para o plantio, né? Mas principalmente para a comercialização. Porque a gente tem visto, né, um ritmo muito lento das vendas da safra de soja 2022-23. A safrinha 22 também caminhou lentamente, ainda caminha, e a 23 então nem se fala. Por quê? Porque há realmente o produtor olha para esse mapa e fala, meu Deus, eu não vou vender, porque eu não sei o que eu vou ter de soja efetivamente. Então, assim, a gente sabe que pode ser que o clima tenha essa influência do Laninha e sinta de forma um pouco menos intensa do que sentiu no ano passado, mas pode ter, não está num cenário de neutralidade, né? Então, isso impacta efetiva e diretamente as decisões do produtor, que hoje é muito mais profissionalizado, ele acaba, de fato, olhando tudo para frente. O dólar, o clima, o mercado futuro, então isso está na conta dele, né? Inevitavelmente. E, Carol, é bom lembrar que você puxou isso aqui, realmente o Laninha ele tem essa característica de ser menos intenso do que foi nos últimos 2 anos, mas é o que a gente conversa todos os dias com os meteorologistas, e eu acredito que você tenha esse feedback também do produtor, né? Tudo bem, ele é mais intenso, mas é o terceiro ano, a gente ainda não conseguiu se recuperar do que aconteceu. Eu conversei com a Estael da Metsul recentemente, ela falou, Virgínia, de fato, pode ser que as chuvas venham até com mais volume do que no ano passado ou no ano anterior, mas a gente ainda não teve tempo de pensar em infraestrutura, de ver como é que a gente vai lidar com essas mudanças daqui para frente, porque são 3 anos seguidos e isso não acontecia há muito tempo. Então, assim, não deu tempo nem do produtor pensar em novas tecnologias, em se adaptar, porque a chuva que veio nesse período todo, né, Carol, ela não recupera o que foi perdido, o que deixou de chover. Ela é suficiente para fazer aquilo e só. Não tem excesso de chuva. Não teve aquele período que a gente fala sempre que tem aquele período de seca, mas depois chove, chove, chove e tem essa recomposição. A gente não tem, né? A água que vem é aquela ali, usa para aquilo ali, acaba a planta gasta muita energia pegando essa água e é esse o grande problema. Terceiro ano consecutivo e a gente vê no mapa ali que realmente o Rio Grande do Sul de novo vai sentir os impactos. Vamos ver o de dezembro, Carol, para ver se melhora um pouquinho. Ah lá. Vamos acreditar. Então, olha aí o que acontece. Aí a gente tem em dezembro, que é a reta final, teoricamente, da intensidade do Laninha, me parece que as coisas começam a entrar ao normal, a voltar ao normal. Já fica assim 10 milímetros a menos da média, é bastante coisa para um estado que está muito tempo sem chuva, é bastante coisa, mas já é menos. Já que em novembro a gente pode chegar a 75 milímetros, 150 milímetros, me parece que as coisas começam a normalizar. A tendência é que a fase de transição do Laninha, então, seja de fato no início do ano que vem, mas é importante a gente lembrar isso
para eles também, né, Carol? Não que eles não saibam. A fase de transição começa, mas demora um tempinho para a gente ver as coisas normalizarem por aqui, né? Começa lá em janeiro e fevereiro, com chuvas aí dentro do que é esperado. A partir, então, aí de março, abril, a gente fica torcida, porque, de acordo com a Metsu, há uma tendência aí da gente ter, então, um El Niño daqui para frente, dentro da neutralidade, para o ano que vem ser menos sofrido com condição climática, vamos dizer assim, Carol. Certo, vamos acompanhar. Bom, a gente tem aqui alguns comentários que eu acho que é legal a gente relatar. Como, por exemplo, muita chuva em Curitibanos, estado de Santa Catarina, pelo meu amigo Márcio Fagundes. Bom dia, Márcio. E o Aldivan, que perguntou sobre as chuvas lá na região Nordeste, ele falou, pois era para dar início no plantio, que começa, mas até dia 15 de novembro, vamos ficar de olho. E o Luciano Chelsino perguntou se você acredita que a partir do dia 23 as chuvas podem se normalizar no Paraná para eles poderem dar sequência ao plantio. E o Mário, de Mato Grosso do Sul, dizendo que no Centro-Sul, com excelentes índices pluviométricos. De fato, a gente tem todas essas considerações fazem muito sentido para o momento, né, Virgínia? Falando no Paraná, respondendo a pergunta, então, do Paraná, Carol, o que a gente tem? Chove, então vai ter aquela chuvarada, vai continuar chovendo bastante, deve continuar trazendo problema ali. A gente falou do Paraná, mas Santa Catarina também teve problema, né, Carol? No feriado da semana passada, você estava de plantão, você viu bem, causou um monte de problema de infraestrutura por lá. Mas quando é que a gente deve ter uma pausa nessa chuva? Ó, no dia 22, lembra que eu falei que a chuva deve começar a chover no dia 21? Aí me parece que o tempo fica mais firme no Paraná, olha, aí a gente tem aqui, então, dia 22 com tempo firme, 23, vamos ver até quando é que vai essa pausa, 24, ó. Então, parece que sim, viu, Luciano? Até o dia 26. Pelo menos o que a gente consegue ver aqui, né, Carol? Que o mapa do IMET ele vai para 7 dias. Pelo menos ali uns 4, 5 dias de pausa. Não sei se é o suficiente pelo tanto que está chovendo. A gente deve ter. Inclusive, aí para de chover no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Minas Gerais. Mas a chuva continua ali para o produtor no Mato Grosso. Bom, Virgínia, informações do clima passadas a gente vai continuar monitorando, a gente vai tornar essa presença sua aqui mais frequente, principalmente nesse período. E já teve gente no comecinho do Bom Dia Agro, quando eu falei que você ia estar aqui, pedindo para a gente falar sobre o mercado de café. Acho completamente pertinente para o momento. A gente está falando de preços abaixo de $2 por libra-peso. Vou pedir até para o Mateuzinho mudar o comentário ali, manter a Virgínia Alves no GC, mas agora a gente vai falar sobre o mercado de café. O que você está sentindo partindo dos especialistas, consultores e analistas de mercado? Como é que eles estão avaliando esse momento de preços abaixo dos $2 por libra-peso? Todo mundo pego de surpresa pelas exportações do mês de setembro, isso é um fato. Ninguém estava esperando 3,4 milhões de sacas diante dos problemas logísticos. Você comentou bastante com o Vanessa, falou, inclusive, eu fiquei até preocupado, falou que a logística do Brasil de novo vai sentir os impactos. Eu falei, o que vai acontecer esse ano? Mas, enfim, do lado oferta, a gente continua com os fundamentos sólidos, de acordo com os analistas. A gente tem ainda fundamentos altistas, muito por conta da preocupação com a safra de 23 do Brasil. A gente tem o consumo de café, que ele continua forte, de alguma forma, ele não vai de todos os que nós tivemos até aqui. Mas o que a Colômbia, vamos falar da Colômbia, já informou. Oi? Eu vou pedir para a gente refazer a nossa conexão. Vou pedir para você. Oi, Vi. Eu vou pedir para você sair da sala, vou pedir para o Matheus cuidar disso. E vou passar as cotações do café enquanto a gente refaz aqui a nossa conexão, porque a gente está te ouvindo bem picotadinho. Então, tá travando um pouquinho o seu áudio. A gente vai refazer a nossa conexão com a Virgínia. Vou pedir para o Matheus fazer isso para a gente. Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado de café nesse momento, né? Vamos dar uma olhadinha como é que está a Bolsa de Nova York. Estava subindo, passou já para o campo negativo, quase todas as commodities já no vermelho, a exceção
ainda é trigo, né, e petróleo. As agrícolas estão no vermelho. Bolsa de Nova York para o café. Dezembro, $1,94 mais 75 por libra peso. Março, $1,89 mais 35 por libra. Maio, $1,86 mais 75. Julho, $1,85 mais 10 por libra. A gente está falando de baixas que hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro de 22, agora são 9 horas e 48 minutos, variam de 0,2% a 0,5%. A Virgínia estava nos adiantando que nós temos, de fato, fundamentos do lado da oferta que dariam espaço para uma recuperação dos preços. Mas recuperação até quanto, né? Em que patamar a gente precisaria voltar para ver os cafeicultores ficarem mais aliviados e poder voltar a fazer negócios? A Virgínia já está de volta conosco? Ainda não, mas não tem problema. A gente estava aqui justamente falando sobre isso, então logo ela volta e a gente traz essa análise um pouquinho mais aprofundada. O que a gente tem? A gente ainda tem problemas com a oferta. Nós tivemos problemas com a oferta brasileira, né? Também há 3 safras. Nós temos problemas com a oferta colombiana de arábica. Nós tivemos problemas com a oferta de conilon do Vietnã, que é o maior produtor aqui, o maior produtor global. Então, a oferta de café global, ela ainda traz algum ajuste, ela ainda traz alguma preocupação. Mas, de outro lado, a gente tem uma influência muito forte do mercado financeiro, uma saída dos fundos investidores e especuladores das commodities de uma forma geral. Isso não se limita só ao café, né? A gente tem visto isso acontecer forte no algodão, a gente tem visto isso acontecer no açúcar, nos grãos. Então, tudo isso mostra que há ainda uma preocupação e uma queda de braço. Eu venho falando muito sobre, eu tenho usado muito essa expressão para tratar do mercado de café nessas últimas semanas, nesses últimos meses. A Virgínia já está de volta conosco, agora sim. Oi, Vi, está me ouvindo legal? Vamos ver. Vocês me ouvem bem? Sim, te ouvimos bem. Você dizia que a gente ainda tem problemas com a oferta. Eu estava aqui adiantando algumas informações. Temos problemas no Brasil, tivemos problemas na Colômbia, quer dizer, é ainda um cenário de oferta ajustada, né? Continua sendo um cenário de oferta ajustada, porque a Colômbia já falou que não vai produzir mais de 12 milhões de sacas. Isso significa aí pelo menos 2 milhões de sacas a menos nesse mercado, Carol, para 2022, na safra 22. Mas o que está pressionando essas cotações agora, né? A gente tem, como eu disse, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, ninguém esperava as exportações do Brasil com 3,4 milhões de sacas, e essa previsão de chuva, a gente acabou de ver, né, Carol, que vai chover ali em Minas Gerais, nas principais áreas do Parque Cafeiro. Essa previsão de chuva está pressionando as cotações lá fora, e é claro, a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao consumo por conta dos dados da inflação dos Estados Unidos. A gente tem a crise na Europa também. Até aqui, historicamente falando, o consumo de café ele se mostrou resiliente também no exterior. As pessoas trocam o tipo de café, compram mais barato, mas não deixam de comprar esse café. Mas a gente precisa entender como é que vai funcionar diante desse cenário de recessão, já que cada crise ela tem as suas particularidades, né, Carol? Aí tá todo mundo perguntando se esse café volta acima de $2. A gente não consegue bater esse martelo, porque o mercado de café, que já é muito complexo por si só, tá ainda mais. Então, o mercado tá travado, Carol. O produtor já quase não estava fechando novos negócios em grande escala com o mercado a 2,10, a 2,20, estava fechando à medida que precisava fazer caixa. O físico no Brasil acompanha. A gente tem aí o tipo 6 já batendo R$1.200 a saca. Vamos lembrar que a gente viu esses preços aí acima de 1.500. Então, assim, mercado travado, todo mundo esperando o que vai acontecer, e volatilidade que deve continuar intensa. O mercado continua caindo um pouquinho hoje. A gente está aí, dezembro está 1,95 agora, e março está abaixo de 1,90 lá em Nova York. Então, a gente precisa continuar acompanhando, porque, de fato, vai chover, mas a gente precisa ver o quanto é que vai chover e até quando o mercado vai se sentir essa pressão de chuva e de exportação, né, Carol? Porque o Vanin disse para a gente aí que os problemas logísticos, eles continuam. O pessoal exportador do café fala isso também, que os problemas continuam. Pode ser que a gente tenha tido uma exportação
muito expressiva no mês passado, mas que em outubro a gente tenha outros problemas. Então, o mercado de café vai continuar nessa montanha-russa, viu, Carla? E aí é só para quem tá com... Eu sempre falo isso, né? Apertem os grampos de suas perucas, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Tem. e eu sempre falo isso, né? Quando a gente estava com a soja subindo, e os preços buscando os R$200 por saca, todo mundo dizia, Carlinha, vamos voltar para os 200? Carlinha, vai chegar no 200? Carlinha... Pessoal, não tirem esses patamares místicos do seu horizonte, né? Tire esses patamares místicos, porque de nada eles nos servem. A gente precisa ter gestão, proteção e menos exposição ao risco. Às vezes, né? E lucro a gente põe no bolso. As margens das commodities todas, né, Virginia, elas serão menores nessas novas temporadas por conta de um cenário conjuntural. Então, não é uma coisa ou outra, né? Elas serão menores. Sim. A gente está falando de custos elevadíssimos de produção para soja, para milho, para trigo, para café, para açúcar, para tudo quanto é coisa. Então, a gente precisa colocar na conta que nem sempre teremos anos de margens, né, historicamente altas, mas ainda estamos falando de bons patamares para as commodities agrícolas e isso precisa ser considerado. Então, esses patamares místicos, $2 para o café, R$200 para a soja, pessoal, vamos fazer conta, saber se você está fechando seus custos de produção, se você está protegido para passar por esse momento, e mais, se o mercado subir, se você está com uma estrutura de comercialização boa o suficiente para participar da alta. É mais ou menos por aí que a gente tem que observar, né, Virginia? É isso mesmo, Carol. E é aquilo que você fala todos os dias aqui, não é porque o mercado subiu e bateu 2,30 que a gente também tem que travar a safra inteira, né, Carol? Porque daí a gente vê que esses problemas climáticos, principalmente o produtor de café, assim como de soja, está calejado do que aconteceu, porque muitos lá em novembro ainda de 2020, numa explosão que o café deu no primeiro... Quando começou a seca, muitos travaram agora para 22, 23 e a gente viu, travou além do que era a recomendação. Para o mercado de café, a gente fala ali entre 30% e 35% da produção. Muitos travaram além disso e a gente está vendo aí bastante renegociação, que por um lado o mercado externo também entendeu o que está acontecendo, esses problemas climáticos, então isso não mancha de nenhuma forma a imagem do Brasil em relação a isso, né, Carol? Mas é preciso ter muito pé no chão, que tem muita coisa para acontecer. Safra 23 ainda está longe, a florada já abriu, mas de fato ainda pé no chão. Você fala todo dia que é pé no chão, e é isso mesmo, Carol. O produtor precisa saber quanto é que ele gasta, quanto é que ele tem, porque senão realmente não dá para fazer milagre, né, Carla? Não, milagre ainda não estamos operando no Bom Dia Agro, nem no Notícias Agrícolas. Você precisa fazer milagre na tua propriedade, fazer gestão de risco. Pelo amor de Deus. Mas a gente continua acompanhando aqui. Eu sei que está todo mundo assustado. Eu assustei também quando caiu, porque o produtor falou, mas Virginia, você estava falando de preço sólido. Eu falei, não está mais tão sólido. Vamos ver o que está mudando aí. A gente continua acompanhando daqui, né, Carol? É a financiarização das commodities, não só, mas as suas notícias, né? As notícias em relação ao seu próprio mercado importam, né? Todo o contexto macroeconômico e geopolítico pesa direta e completamente no coração das commodities. Virginia, obrigada. Obrigada, Carol. Mais uns minutinhos eu já estou de volta. Até. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, eu falei, hein? Eu avisei você que chegou cedo que o Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira ia ser rico em informações e assim estamos desde as 9 horas da manhã. Eduardo Vanin já falou de China, já falou de Rússia, já falou de Xi Jinping, já falou de farelo, já falou de óleo, já falou de que... O que é que você tem que fazer? Reduzir a tua exposição ao risco. Para o café é a mesma coisa. Virginia deu um show aqui com as informações do clima. E como eu falei, vamos tornar a presença da Virginia mais frequente aqui para a gente continuar atualizando essas informações climáticas que nesse momento são determinantes para você que está com a sua safra em andamento. 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quer saber da última? Eu te conto. O ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou na manhã dessa quarta-feira, dia 19 de outubro, que está deixando, pelas suas redes sociais, o Partido Social Democrata da Democracia Brasileira, mais conhecido como PSDB, né? E aí diz o seguinte, senhor João Dória, pela sua conta no Twitter: encerro essa etapa de cabeça erguida, orgulhoso pela contribuição que pude dar a São Paulo e ao Brasil graças à generosidade e confiança de todos aqueles que optaram pelo meu nome em 3 prévias e 2 eleições.
Anuncio minha desfiliação do PSDB após 22 anos no partido, inspirado na social-democracia e em nomes como Franco Montoro, Mário Covas, já falecido também, José Serra e Fernando Henrique Cardoso. Cumpri minha missão político-partidária, pautado na excelência da gestão pública e em uma sociedade mais justa e menos desigual. Informação já está disponível para você no Notícias Agrícolas, informação de Jonathan Simeão, em primeira mão para você que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio. Senhoras e senhores, hoje acho que cobrimos os principais mercados. Eu vou encerrar com as informações do aplicativo AgroBrasil para o mercado do boi gordo, tá? Porque ontem eu fiz uma entrevista muito interessante com o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos e idealizador do aplicativo AgroBrasil. Inclusive, se você não baixou ainda este aplicativo, já está na hora, AgroBrasil com Z de Zebu, e ali você vai poder registrar os seus negócios. 12 horas depois, esse negócio vai ser ali registrado no aplicativo como uma movimentação de mercado e vai ajudar a trazer mais fidelidade à formação dos preços aqui no Brasil. O Caio Junqueira destacava um ponto muito importante de pressão sobre as cotações da arroba do boi gordo nesse momento. A China está ausente das compras de carne brasileira há 40, 50 dias. Mas, Carlinha, a SECEX tem trazido, né, a Secretaria de Comércio Exterior tem trazido volumes recordes de exportação de carne pelo Brasil. Pois é, aquilo que a gente vai embarcando, a gente já negociou. Então, nos últimos meses, de fato, a China comprou bastante carne do Brasil. Somos o principal fornecedor desta proteína para os chineses, além de outras. E isso mostra que eles estão ali, né, mais contidos agora nas compras, inclusive testando níveis para o preço da tonelada da carne bovina bem mais baixos do que nós observávamos há algumas semanas, há alguns meses. Essa diferença faz com que a indústria não aceite esses contratos e os negócios fiquem travados. Então, essa ausência da China, né, em novas compras da carne bovina brasileira ajudam a manter a pressão sobre as cotações do boi gordo. A gente está falando de um boi que aqui no Brasil ainda tem um intervalo de R$ 280 a R$ 285 reais por arroba, boi comum, boi China, R$ 295 a R$ 300 reais. Pontuações importantes de Caio Junqueira. Os 280, né, na mínima desse range para os preços do boi comum estão sendo testados abaixo. O mercado está tentando comprar boi mais barato que esses 280 por arroba. E os registros nos R$ 300 reais por arroba na máxima do intervalo para o boi China já são bem menos frequentes, né? Isso no aplicativo AgroBrasil também ajudando a trazer esse panorama. Então perceba, o mercado segue pressionado, os preços da arroba seguem nesse intervalo mais baixo, mas no intervalo que vem durando aí 40, 50 dias. As escalas estão alongadas ainda. O que está melhorando, e essa é uma boa notícia, é a nossa demanda interna. A chegada das novas parcelas do auxílio, a mudança, a deflação, tudo isso e uma certa melhora, né? Ainda ligeira, mas uma melhora no poder de compra do brasileiro tem promovido essa melhora na demanda por proteína de boi, né? Carne bovina. Isso é muito bom. E a gente pode ter uma melhora disso no final do ano. A gente tem Copa do Mundo, a gente tem festas de final de ano, confraternização das empresas, a chegada do 13º salário. Então, quer dizer, vamos olhar agora com bastante atenção para essa movimentação chinesa e para o desempenho das nossas exportações, que podem vir a refletir esses volumes menores já nos seus próximos relatórios, e também olhar o comportamento da demanda interna, tá? Referências de 5 estados do aplicativo AgroBrasil trazidas pelo meu amigo Daniel Lopes, que lembrem-se, é o fechamento do dia anterior, referência para começar hoje, tá? São Paulo, média R$ 281,89 por arroba, escalas 9 dias. Mato Grosso do Sul, média R$ 265,41, escalas 8 dias. Mato Grosso, R$ 250 por arroba, escalas em 8,8 dias. Goiás, R$ 260 é a média, 9,4 dias de escalas. Minas Gerais, R$ 271 a R$ 285 é o intervalo de preços. E temos escalas em 10,7 dias. No mercado futuro brasileiro, mercado em campo misto. Novembro, R$ 290,45 por arroba, cai 0,5%. Dezembro, R$ 295, baixa de 0,6%. Janeiro sobe, R$ 295,05, alta de 0,4%. Senhoras e senhores, 10 horas, 2 minutos pelo horário oficial de Brasília.
A gente vai terminando por aqui o Bom Dia Agronegócio e eu quero te indicar um conteúdo muito importante que foi trazido ali pela revista Oeste e também curadoria de João Batista Olive no Tempo e Dinheiro. O título é o seguinte: TSE censura Brasil Paralelo. Em encontro com coligação de Lula, Moraes, lembra que eu falei dele ontem, o Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ameaçou. Na hora em que prender, eles param rapidinho. Coisa boa, nossa, né? Eles falam tanto em democracia, liberdade de expressão, cuidado com o fascismo vigente no Brasil. Senhoras e senhores, a censura é uma coisa muito séria e eu vou continuar falando aqui sobre a importância da tua liberdade de expressão, tá? Atenção! O ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a suspensão da monetização de canais e veículos de informação como a Brasil Paralelo, Foco do Brasil, Folha Política e Dr. News. A decisão estará em vigor até 31 de outubro, depois das eleições. A informação está na revista Oeste. As empresas estão proibidas de obter receitas de impulsionamento pago na internet, especialmente de conteúdos que envolvam o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. O magistrado também censurou previamente o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, produzido pela Brasil Paralelo. A multa diária pelo descumprimento da determinação é de R$500 mil, tá? E aí, Moraes diz estar preocupado com o assédio eleitoral. Abre aspas para o presidente do TSE. Na hora em que prender 2 ou 3, eles param rapidinho, disse o presidente Alexandre de Moraes em reunião com a coligação Brasil da Esperança, liderada pelo ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O encontro aconteceu na segunda-feira, dia 17. A reunião com integrantes da coligação Lula tinha o objetivo de discutir o combate às fake news. Moraes não citou o nome daqueles que supostamente deveriam ser presos, tá certo? E foi mais ou menos por aí a coisa. Então, quero te indicar esse conteúdo, daí leia, faça a sua análise e tome, né, e desenvolva a sua opinião em torno desse momento. É completamente importante a gente intensificar os diálogos, os debates, as conversas, né? Assim como ouvimos a entrevista do candidato e presidente Jair Bolsonaro no Flow Podcast, sugiro que você ouça a entrevista de Lula, né, ao Flow Podcast, que aconteceu ontem. Isso é muito importante e isso mostra uma ampliação da consciência política do brasileiro, né? Ou uma busca por uma maturidade da sua consciência política. Isso é muito importante, tá? Quando a gente toma decisões políticas, a gente não pode olhar só para o nosso umbigo, a gente tem que tentar olhar para a nação, né? Até porque no dia 31 de outubro, metade dos eleitores estarão descontentes, né? De um lado ou de outro. Mas isso é o reflexo da democracia, né? Então, ouça, busque informações de ambos os lados, aumente, aprofunde e amadureça a sua consciência política, tá? Para na hora de você fazer o seu voto, seja qual for, você entender por que você está dando o seu voto no dia 30 de outubro e nas próximas eleições. A consciência política é o que vai mudar o cenário político deste país. Só que precisa e depende de você, tá certo? 10 horas e 6 minutos, a gente fica por aqui com o Bom Dia Agronegócio desta quarta-feira. Te convido para acompanhar o Conversa de Cerca de hoje, às 15 horas, horário de Brasília, com o meu amigo Diogo Oliveira. A gente vai falar muito de leite hoje. E o leite foi um dos responsáveis, inclusive nessa semana, pelo processo da deflação. Como é que isso fica para o produtor, para o consumidor final? O leite é um ponto determinante não só para o agronegócio brasileiro, mas para a alimentação de inúmeras famílias no mundo todo. Muitas crianças, já falei isso para vocês, muitas famílias têm em um copo de leite, né, a sua única refeição em algum momento do dia, e a gente precisa falar mais sobre isso, tá certo? 10 horas e 7 minutos, boa quarta-feira para você, a gente volta a se encontrar já já, e amanhã, de novo, juntos aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada pela sua participação, viu? Vocês foram impecáveis nessa quarta-feira, continuem assim. Obrigada, até amanhã.